Imaginem-se num aeroporto. Chegam ao aeroporto, fazem o check-in naquelas máquinas automáticas, dirigem-se à zona de segurança e fazem todo aquele procedimento. Tiram os líquidos, tiram o cinto, tiram os sapatos, passam na segurança, voltam a colocar tudo, o computador, os cintos, os sapatos, os líquidos, guardam tudo. Vão para a vossa porta de embarque, olham para o horário, atrasado mais uma vez, esperam, finalmente conseguem entrar no avião, fazem aquilo que é suposto, guardam a bagagem de mão, desligam o telemóvel, sentam-se, colocam o cinto de segurança. Respiram de alívio, correu tudo bem, ninguém vos chateou, não houve qualquer tipo de incidente, nem sequer precisaram de falar com ninguém. 1.330 milhões de pessoas passam nos 50 principais aeroportos dos Estados Unidos num ano, só num ano. 1.300.000 pessoas é também mais ou menos a população da China. Ou seja, é como se todas as pessoas que vivem na China passassem naqueles 50 aeroportos só num ano. Na Europa, passam o equivalente a 2 vezes a população dos Estados Unidos da América. Em Portugal, passam 3 vezes a nossa população, num ano passa 3 vezes a nossa população pelos nossos aeroportos. É muita gente. Os aeroportos são espaços de transição, são espaços onde as pessoas tentam passar despercebidas, anónimas, sem se relacionarem sequer com o espaço. São sítios onde nós sabemos o papel que temos que desempenhar para conseguir passar pelo sistema sem que ninguém nos ligue, sem que ninguém nos chateie. Isto basicamente é a definição do que é um não lugar. E um aeroporto é tipicamente um não lugar. Este conceito de um não lugar é um conceito explorado pelo antropólogo francês Marc Augé. São também outros não lugares, os grandes supermercados, as grandes cadeias de hotel, as autoestradas. E o que eu me pergunto é se nestas sociedades supermodernas, onde há os aeroportos e as autoestradas e os hipermercados, se também as universidades acabam por ser não lugares. Imaginem-se agora com 18 anos outra vez, aqueles que ainda não tiverem 18 anos, e que acabaram de entrar para uma das nossas grandes universidades. No primeiro dia, vocês vão à secretaria, dão-vos um cartão com um número mecanográfico. Para além disso, dão-vos também uma carta com inúmeras passwords de acesso a tudo o que é sites e softwares e servidores da universidade. Vocês sentam-se, escolhem um lugar, tipicamente estão num auditório e olham à vossa volta o que é que vocês têm. Algo como aquilo que estão a presenciar aqui, algo que o Cláudio falou há pouco. Olham à vossa volta e o que vocês têm é dezenas e muitas vezes centenas de outros alunos como vocês, outros números mecanográficos. O que é que acaba por acontecer? Quantas vezes nós não andamos nos corredores das universidades e ouvimos alunos a dizerem: preciso de um 9 para passar, ou preciso de um 8, preciso às vezes até de um 7. Isto para mim é uma coisa que me choca imenso e porque demonstra uma grande desmotivação. Há um desligamento em relação à sua própria aprendizagem, um distanciamento. E eu pergunto-me, não é isto demasiado parecido, perigosamente parecido com um não lugar? Serão estas nossas universidades das sociedades supermodernas novos não lugares na educação? E do ponto de vista do professor, um professor médio, não um senhor professor catedrático, mas um professor médio das nossas universidades, que tem imensas pressões, tem que investigar, tem que publicar, tem que orientar teses de mestrado e teses de doutoramento, tem projetos para fazer. No meio de tudo isso, também tem que dar aulas. E então, no início de cada ano letivo, no início de cada semestre, o professor depara-se com um auditório cheio, como este, com centenas de alunos
que nem sequer gostam de matemática ou de física ou álgebra ou lá o que é que está ali naquele quadro, e que ele sabe que daquelas caras todas, na semana seguinte, provavelmente mais de metade não estará lá. Que ligação é que este professor vai ter com a educação, com aquilo que se está a passar na universidade? Não é também para este professor a universidade um pouco não lugar? Eu falo da minha experiência como professora, que foi um pouco diferente. Eu fui convidada para dar aulas no curso de Comunicação Multimédia e para mim foi um sonho que se tornou realidade. Era uma coisa que eu queria imenso e quando me convidaram, fui dar a cadeira de Multimédia e Ensino, eu fiquei muito, muito contente, fiquei histérica e acabei por estar meses a preparar-me, mas literalmente meses. Eu discuti a cadeira e os conteúdos da cadeira e as atividades da cadeira com outros professores para tentar perceber qual seria o meu estilo como professora, para tentar perceber o que é que seria melhor para aquele nível de alunos. Por isso tive meses a preparar-me e o resultado depois correspondeu totalmente. Foi uma alegria enorme porque os meus alunos corresponderam totalmente, estiveram motivadíssimos, fizeram um projeto interessantíssimo, trabalharam dentro e fora da faculdade, trabalhámos muito, foi um ano muito duro, mas eles corresponderam totalmente. E para mim, a realidade é que eu, ainda hoje, passado mais de 10 anos, eu me lembro de cada pormenor daquele projeto, lembro-me de cada um daqueles alunos. Foi realmente uma experiência fantástica. Mas depois o que é que aconteceu? O tempo foi passando, vieram novos anos letivos, novos alunos, novas turmas, e os resultados deixaram de ser tão bons. E chegou a um ponto em que eu, no início do ano, pedi aos alunos para me fazerem um trabalho muito simples de iniciação à disciplina e o que é que eles fizeram? Em 14 alunos, 12 entregaram uma cópia de um artigo da Wikipédia. 12 em 14. A maior parte deles nem se deu ao trabalho de formatar, por isso vinha com a formatação web, e nem sequer de referenciar. Mas como vinham 12 iguais, era relativamente fácil descobrir de onde é que vinha. Eu, na altura, como devem calcular, fiquei revoltadíssima. Fiquei zangada com eles, zanguei-me com a escola, com a universidade, com o sistema de educação, zanguei-me com toda a gente que eu me lembrei. Como é que era possível aqueles alunos chegarem assim? Só que esqueci-me de um ponto extremamente importante, que foi olhar para o meu umbigo. Então, e eu? Onde é que eu estava no meio disto tudo? Não tinha eu culpa, se calhar até mais culpa que eles? Onde é que estava a minha motivação? Será que eu me preparei da mesma maneira para dar aulas a estes alunos como me tinha preparado a primeira vez? Mas nem por sombras. Por isso eu deixei-me também eu acomodar a estes não lugares da educação e a não querer saber, a envolver-me nas outras atividades e não querer saber. E eu, ironicamente, não tinha a desculpa dos grandes números. Eram 14, não eram centenas, eram só 14. Mas a realidade é que a universidade hoje em dia é realmente a universidade dos grandes números. Nós temos na Europa 20 milhões de estudantes em ensino superior ou ensino pós-secundário. Em Portugal são 390 mil. Isto é muita gente a passar pelas salas das nossas universidades. Quantos deles se perdem neste caminho? Quantos deles acabam por desistir destes cursos? E se num aeroporto podem passar milhões de pessoas e aquilo é apenas um espaço de transição, as universidades não são espaços de transição. A educação não é um espaço de transição. A educação é algo que só se dá na esfera pessoal, é um processo altamente contextualizado, humano, e que não pode ser um não lugar. Tem de ser algo muito mais pessoal. Só há educação quando há aprendizagem, e só há aprendizagem quando alguém aprende. Por isso o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer para lidar com este número enorme de estudantes que nos passam pelas mãos, sem que eles se percam nestes não lugares? E será que a tecnologia, de alguma maneira, nos pode ajudar a lidar com estes grandes números? A questão das tecnologias aplicadas à educação não é uma questão nova. O ZX Spectrum
Foi o meu primeiro computador, por isso estamos a falar de início dos anos 80, e já nesta altura se falava de computadores na educação. Por isso não é uma questão nova. As novas tecnologias, em particular o e-learning, aparecem agora, hoje em dia, no contexto atual, como a solução para lidar com os grandes números na universidade. Mas, para vermos o que é que estamos a falar, vamos primeiro ver o que é exatamente e-learning. O e-learning, no fundo, é a aplicação das tecnologias, mas em particular da internet, porque hoje em dia é disso que se fala, da internet, na educação. Mas quando falamos disto, isto é uma definição teórica, o que é que estamos a falar exatamente? Por exemplo, eu como professora coloco os PowerPoints das minhas aulas, os meus PDFs online, num espaço para os alunos poderem aceder. Será que isto é e-learning? Vocês consideram que isto é e-learning? E se eu, em vez disso, pedir aos meus alunos para porem vídeos no Facebook, numa página do Facebook da disciplina, para que os outros alunos vejam e avaliem? Já é e-learning ou continua a não ser? Um vídeo sobre pesca, por exemplo, no YouTube. Por isso, este conceito do que é e-learning não é assim muito claro. Eu, para mim, simplifico muito. Se usa a tecnologia, se melhora de alguma forma a aprendizagem, para mim está comprado. É e-learning, não discuto mais. Estas utilizações, nós temos muitos exemplos do que é e-learning e, neste momento, há uma grande conversa à volta deste assunto e um dos principais temas são os MOOCs. Os MOOCs surgiram mais ou menos há 3 anos, mais ou menos isto, e são cursos online, gratuitos, e que são oferecidos, ou inicialmente eram oferecidos pelas maiores ou as melhores universidades de todo o mundo. Alguns destes cursos, por isso vocês podem estar a frequentar um curso de programação do MIT. Isto é espetacular. E alguns destes cursos chegam a ter 200.000 alunos em simultâneo. Outra vez, os grandes números. E a minha pergunta é, será que estas tecnologias estão a criar novos não-lugares? 200.000 alunos a frequentarem uma disciplina? Será isto um novo não-lugar? Ou, pelo contrário, é nestes ambientes online de 200.000 alunos que os novos alunos se sentem realmente em casa? A minha opinião é que a tecnologia realmente é importante e nós hoje em dia temos não só os MOOCs, mas como temos centenas de outros cursos e recursos educativos online, milhares, que estão disponíveis gratuitamente para toda a gente, mas não é isso que nos faz aprender mais. Não é por aí que se está a aprender mais. E o que eu acho é que não tem só a ver com tecnologia, tem a ver com a motivação. E a motivação é a motivação dos alunos, mas a motivação dos professores. Por isso a tecnologia é importante, a tecnologia facilita, mas o que nós precisamos também é de fator humano. Eu vou-vos contar um exemplo do que eu considero um ótimo exemplo daquilo que é fator humano. Um professor da Universidade do Porto, onde eu trabalhava, criou com os seus alunos um problema, uma atividade online, totalmente online, que foi um sucesso. E ele basicamente o que fez foi escrever um problema num fórum de discussão em que era feito ao estilo do CSI ou do Dr. House, uma coisa desse género. Por isso, um doente entrava numas urgências hospitalares com alguns sintomas, dores abdominais, dores de cabeça, etc. E o que os alunos tinham que fazer era pedir ao professor, tinham de discutir e pedir ao professor quais eram as análises que deviam ser feitas a este doente. O professor praticamente não tinha qualquer tipo de intervenção e os alunos discutiam entre eles de uma forma muito colaborativa até chegarem à conclusão dos exames que deviam pedir ao professor. Pediam, o professor voltava-lhes a dar novos dados, nomeadamente os resultados daqueles exames, e a partir daí o processo continuava de uma forma iterativa, colaborativa e competitiva até se chegar à conclusão do problema. Isto foi um sucesso. Um problema que estava desenhado para ser resolvido em 15 dias foi resolvido em 2. Mas não foram quaisquer 2 dias. O professor colocou isto a uma sexta-feira à noite e no domingo à noite o problema estava resolvido. Isto é evidente que só existiu porque a tecnologia possibilitou. Nós não temos um professor e 30 alunos a resolverem problemas durante o fim de semana sem tecnologia,
Mas, para além da tecnologia, houve muita motivação e muita criatividade. Isto, no fundo, era quase um jogo para os alunos. Um outro exemplo, um bocadinho diferente. Um outro professor, também da Universidade do Porto, pediu aos alunos para irem para o laboratório e filmarem, em grupo, filmarem os procedimentos de laboratório. Depois, os vídeos eram colocados online e os seus colegas é que avaliavam e escolhiam os melhores. Isto já é tecnologicamente um bocadinho mais evoluído. E até isso é importante porque motivou os alunos a experimentarem com as novas tecnologias e a produzirem vídeos, que é sempre uma aprendizagem. Mas também tinha a componente humana. E a componente humana aqui era o trabalho ser avaliado, não pelos professores, mas pelos colegas. Só isto faz toda a diferença, porque na realidade a maior parte dos alunos é muito mais sensível à crítica dos colegas do que à crítica dos professores. Por isso, mais uma vez, o fator humano aqui fez toda a diferença. Como este exemplo, há milhares de outros. Aliás, ouvimos aqui já os outros oradores a falarem sobre outros ótimos exemplos de utilização das tecnologias. O que é importante salientar é que as tecnologias são inevitáveis. Há neste momento estimativas que dizem que em 2020 mais de 60% da população mundial vai estar online, ligada à internet. São 5.000 milhões de pessoas que vão estar online, a trabalhar online e estarão certamente a estudar online. É inevitável. O que nós temos que garantir não é se as tecnologias vão ser usadas na educação ou não, mas é se vão ser usadas da melhor forma. Ken Robinson, que é um guru da educação, se não conhecem, recomendo que o procurem e assistam às conferências dele. Ele diz que neste momento já está a decorrer uma revolução na educação. Neste momento já está a decorrer uma revolução na educação. Eu acredito piamente nisto que ele diz e, como ele diz, as tecnologias terão um papel extremamente importante nesta revolução. Mas para além das tecnologias, é também importante o fator humano. E o fator humano somos todos nós. Nós, alunos, nós, pais, nós, professores, que temos de nos mobilizar para garantir que não há um lugar na educação, mas sim que cada aluno tem o seu lugar na educação. Obrigada.